Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que seria o tratamento da má oclusão de classe 3 em pacientes adultos. Então, quando nós estamos diante de um paciente que já terminou a fase de crescimento, nós temos duas opções terapêuticas, ou o tratamento compensatório, ou o tratamento cirúrgico. Então, lembrando, a má oclusão de classe 3 seria aquele degrau mesial dos molares inferiores em relação aos molares superiores, podendo ter ou não mordida cruzada anterior. E nesse paciente adulto, então aqueles pacientes que já passaram da fase de crescimento na dentadura permanente completa, nós vamos ou fazer um tratamento compensatório, que seria somente tratar os dentes, ou nós vamos fazer o tratamento ortocirúrgico. Então, na aula de hoje, nós vamos abordar as opções terapêuticas tanto do tratamento compensatório, como também do tratamento ortocirúrgico. Então, iniciando, quando se fala em tratamento ortodôntico compensatório, o que deve vir na cabeça de vocês, o que que é? Seria um movimento puramente dentário, um movimento dentoalveolar dos dentes superiores e também dos dentes inferiores. Então, nós podemos movimentar os dentes superiores para mesial, os dentes inferiores para distal, ou os dois para fazer um tratamento compensatório em ambos os arcos, né? Então, nessa animação aqui, nós temos como o tratamento compensatório ele é realizado, então vai ser a mesialização dos dentes superiores e a distalização dos dentes inferiores, sempre lembrando que o arco inferior, nós temos que tomar muito cuidado com a distalização, principalmente naqueles pacientes que têm a sínfise mandibular muito fina, para que não ocorra deiscência, fenestração nessa tábua óssea vestibular na região anterior dos incisivos inferiores, se a movimentação para distal desse dente for muito grande. Então aqui está exemplificada a mecânica de compensação que pode ser feita nesses pacientes portadores da má oclusão de classe 3. E quais são as indicações do tratamento ortodôntico compensatório? Né? Depois a gente vai falar como compensar, com elástico, com os braquetes, com extração, enfim, tem uma série de opções do tratamento compensatório. Mas quais são os casos indicados para o tratamento ortodôntico compensatório? Então, o principal item, dos principais itens, é a estética facial aceitável, ou seja, os pacientes que têm uma face aceitável, uma face agradável, ou que não queiram um impacto na face tão grande do tratamento. Pacientes portadores de dentadura permanente completa, o crescimento e desenvolvimento craniofacial já finalizado, ou seja, pacientes acima de 18, 19 anos, contando com aquele surto de crescimento terminal da mandíbula, né? Porque o maior crescimento mandibular se dá na fase da adolescência. Mas nós sabemos que existe um crescimento residual ao longo da adolescência desse paciente, então ele vai ter um crescimento até 18, 19 anos, e o tratamento ortodôntico ou compensatório ou cirúrgico deverá ser feito após esse crescimento residual da adolescência ao final da idade adulta do paciente, ou seja, por volta dos 18, 19 anos de idade. Discrepâncias sagitais, discrepâncias esqueléticas pequenas, então quando você tem uma classe 3 pequena, nós vamos falar bastante sobre isso, quando fazer um ou quando fazer outro, quais são os limites de compensação, isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. E não fazer tratamento ortodôntico, né, começar a fazer o tratamento ortodôntico compensatório em pacientes que ainda estão em crescimento. Então esse é um erro que nós cometemos com muita frequência, porque o protocolo que nós ensinamos vocês no tratamento ortodôntico em crianças e em adolescentes seria fazer expansão rápida da maxila e depois puxar a maxila para frente com a máscara facial, né? Então nós falamos de força de 450 gramas de cada lado, usar a máscara facial durante 6 a 9 meses e depois disso, nós temos que esperar a dentição permanente, esse protocolo que foi falado é na dentadura mista. Nós temos que esperar um longo tempo, às vezes,
até que o paciente pare de crescer para daí instituir a mecânica ortodôntica corretiva nesse paciente, tá bem? E quais são os critérios que nós temos que avaliar para saber se o paciente ele pode ser direcionado ao tratamento compensatório ou se esse paciente realmente é um paciente cirúrgico? Nós temos esses 3 tópicos que estão elencados aqui na aula e foram baseados, né, no capítulo do livro da Daniela Garibe, doutora Daniela Garibe, escrito no livro do Dr. Velini, que é um livro que tem um capítulo só sobre tratamento de pacientes padrão 3, classe 3. Então, a Dani elenca e fala muito bem sobre esses 3 itens. O primeiro seria a agradabilidade facial. Então, o que é importante salientar para o paciente que vai ser operado ou o paciente que vai ser tratado de maneira compensatória, né? O tratamento cirúrgico tem como principal objetivo mudar a face e mudar a oclusão. O tratamento compensatório tem como principal objetivo a correção sagital dos arcos dentários com praticamente mínima alteração na face. Então vamos falar um pouquinho sobre agradabilidade facial. Então aquilo que eu já falei, né? Então nós vamos ter uma correção sagital, ou seja, antero-posterior dos arcos dentários, com pouquíssimo impacto na estética facial do paciente. Então, se o paciente se considera com uma face harmônica, se o paciente tem uma autoavaliação positiva, tudo bem. Agora, se o paciente tem como objetivo principal de tratamento tanto mudar os dentes, a correção sagital, dentoalveolar dos arcos dentários, mas também tem como queixa principal a correção da face, a alteração da face, nós temos que optar pelo tratamento cirúrgico. A cefalometria no padrão 3, como nós já falamos nas aulas anteriores, não é confiável, né? Então sempre lembrando, quando nós falamos classe 3, é uma maloclusão com relacionamento dentário, degrau mesial. Padrão 3, quando existe um erro esquelético sagital, quando existe impacto na face. Então, hoje nós estamos falando de pacientes classe 3, padrão 3, ou seja, com erros esqueléticos sagitais, ou a maxila retruída ou a mandíbula protruída. E aí nós vamos escolher se o paciente é compensatório ou se o paciente é cirúrgico, certo? Então vamos ver um exemplo aqui de um tratamento compensatório feito num paciente que teve pouco impacto na face. É uma paciente mais antiga que nós tratamos, ela é uma paciente padrão 3 com retrusão de maxila, dá para ver aqui a maxila pobre, alinhamento pescoço um pouco aumentada, o sulco mentolabial reto, denotando aí uma protrusão mandibular bem evidente nessa paciente, e ela apresentava uma mordida cruzada anterior muito evidente. Apesar dessa mordida cruzada anterior e já apresentando compensação dos incisivos inferiores para a lingual, ela tinha algo favorável que eram os diastemas inferiores. Classe 1 de canino, classe 1 de premolares, classe 1 de molar, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre prognóstico de tratamento, mas a gente tem que olhar a face, tem que olhar a oclusão, a quantidade de erro que existe nos premolares, nos molares, nos caninos, se existe ou não trespasso horizontal negativo, são alguns pontos que nós temos que avaliar para saber se o paciente vai ser cirúrgico ou se vai ser compensatório. Essa paciente, se tivesse como objetivo mudar a sua face, seria cirúrgico. Mas como ela tinha o objetivo só de melhorar a sua oclusão e tinha espaços no arco inferior, nós optamos por fazer um tratamento daí compensatório. Então, é um caso muito antigo, mas nós já começamos com elásticos precoces, com botões linguais, botões palatinos colados nos 4 incisivos superiores, elástico cruzado da palatina dos 4 incisivos superiores para vestibular dos 4 inferiores. Isso promoveria uma vestibularização dos dentes superiores e uma lingualização dos dentes inferiores. Esse elástico usado em fios iniciais de alinhamento e nivelamento, aqui no caso é um fio Twist Flex, que é um fio que era usado antigamente na mecânica ortodôntica corretiva, e a compensação vai ser feita, né, com levante de mordida, elásticos para descruzar e depois fechamento dos diastemas inferiores.
Então aqui prosseguindo o alinhamento e nivelamento, fechamento dos espaços sendo feitos em fio redondo, né, até chegar no fio retangular e depois fazendo a intercuspidação final e finalizando o caso. E o impacto na face dessa paciente foi muito pequeno. Então, se a gente comparar o antes e o depois, vocês vão ver que o impacto na face foi muito pequeno. Houve uma melhora oclusal muito grande, né? Aqui poderia ter melhorado um pouquinho mais o fechamento desse diastema, mas perante o que era e o que ficou, melhorou bastante, né? Então, só relembrando aqui, o antes e o depois, o impacto na face muito pequeno, como era de se esperar, uma vez que nós fizemos uma correção dento-alveolar. A oclusão antes e depois. Falando ainda do primeiro tópico dos itens a serem avaliados para saber se o paciente é compensatório, se o paciente é cirúrgico, então eram 3 itens, né? Agradabilidade facial, relação antero-posterior dos incisivos e relação dos premolares. Então a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre os outros itens também. Os pacientes verticais que têm um crescimento no sentido vertical, ou seja, aqueles pacientes dólico-faciais, eles apresentam um prognóstico mais desfavorável. Então, seria esse tipo de paciente aqui, que tem a face longa, como a minha, a sínfise mandibular muito estreita. O paciente face longa, crescimento vertical, ele tem um tratamento compensatório mais difícil, uma vez que a maioria das mecânicas que são utilizadas no tratamento compensatório da maloclusão de classe 3 vão fazer com que a mandíbula gire para baixo e para trás, tornando a altura facial anterior-inferior do paciente mais aumentada, piorando o vertical desse paciente. Então, quando se fala em paciente com uma tendência de crescimento excessivamente vertical, aquele paciente face mais longa, quase sempre esse paciente tem indicação de tratamento cirúrgico. Então, esse aqui é um paciente que foi tratado, está sendo preparado para tratar cirurgicamente. Já essa outra paciente aqui, nós podemos ver que é uma paciente mais braquifacial. Ela tem uma maloclusão de classe 3? Não, ela tem mordida cruzada anterior. Ela tem uma relação de premolares de classe 1, canino em classe 1 e mordida cruzada anterior. Ela tem um trespasse horizontal negativo. Mas ela tem algo muito favorável, que são os diastemas também que ela apresenta no arco inferior. Então, esse caso foi tratado levantando a mordida, fazendo uma mecânica muito simples com um aparelho removível chamado progênico para vestibularizar os dentes superiores, lingualizar os dentes inferiores. A hora que a paciente chegou numa relação topo a topo, foi colocado aparelho fixo para fazer a mecânica corretiva. Tá? Então, olha lá, o aparelho progênico, que ele não é só usado em pacientes na dentição descida ou na dentadura mista, pode ser usado em pacientes adultos também. O problema é que é um aparelho removível. A grande vantagem é que ele consegue levantar a mordida, promover uma compensação dentoalveolar até chegar numa relação topo a topo, porque essa paciente ela não tinha condições de fazer aumentos homogêneos dos dois lados para colocar aparelho ortodôntico fixo, né? Então, a hora que chegou na relação topo a topo, foi colocado o aparelho ortodôntico fixo, fechamos os espaços inferiores e ela conseguiu um sorriso muito mais estético, muito mais harmônico, e a paciente feliz ao final do tratamento. Então, aqui o sucesso do tratamento compensatório, também sem grande impacto na face, porém com um resultado de tratamento, um antes e depois aqui, a gente pode ver, muito mais favorável, certo? Então agora falando do segundo item, para saber se eu decido pelo tratamento compensatório ou se eu decido pelo tratamento cirúrgico nos pacientes classe 3, padrão 3, adultos, certo? Então falamos da agradabilidade facial, relembrando, agradabilidade facial, se o paciente tiver como objetivo alterar a face, cirurgia. Se o paciente tiver objetivo só alterar dentes, melhorar a mordida, tudo bem, vamos fazer um tratamento compensatório.
Agora vamos falar sobre a relação interincisal, a relação dos incisivos superiores com os incisivos inferiores, tá bem? Quanto maior o trespasse horizontal desvia-se da normalidade, então quanto mais o trespasse horizontal desvia-se da normalidade em relação cêntrica, maior a dificuldade de realizar o tratamento compensatório. O que é isso? Então, quanto maior o trespasse horizontal, quanto mais negativo for o trespasse horizontal, mais difícil é fazer o tratamento compensatório. O normal do trespasse horizontal seria um trespasse horizontal positivo, ou seja, os incisivos em contato. Então, quando eu tenho aqui, ó, 3 exemplos que a gente está colocando para vocês. O paciente é classe 3, mas tem um trespasse horizontal positivo, tratamento super favorável, compensatório, né? Se o trespasse horizontal for 0, tudo bem, prognóstico ainda favorável para o tratamento compensatório. Agora, se o trespasse horizontal for negativo, já começa a se tornar mais desfavorável o trespasse, fazer o tratamento compensatório ou não. Voltando um pouquinho para o slide anterior, aqui a gente colocou uma frase, né? Muitas vezes o paciente tem um desvio de cêntrica para máxima, que seria aquela classe 3 funcional ou a falsa classe 3. Então, independente da idade do paciente, se ele apresenta ou não se ele apresenta a mordida cruzada anterior, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se existe uma coincidência de cêntrica com máxima, porque se o paciente, ao ser manipulado, a mandíbula ser manipulada, o paciente tem mordida cruzada anterior, e o paciente, ao ser manipulado, você consegue levá-lo topo a topo, é bem provável que seja uma relação falsa de classe 3, ou seja, existe um contato prematuro que deslocou a mandíbula para frente. Então, a gente já falou isso em aulas anteriores. Para fazer o diagnóstico diferencial da falsa classe 3 da classe 3 verdadeira, manipular o paciente e verificar a relação de coincidência de máxima e cêntrica. Se a máxima e a cêntrica estiverem coincidentes, a classe 3 é verdadeira. Se tiver um desvio funcional, se a mandíbula deslocar para frente, ou seja, se houver uma falta de coincidência da máxima com a relação cêntrica, você pode estar diante de uma classe 3 falsa. Tudo bem? Então, de novo, se o trespasse for positivo, prognóstico favorável. Topo a topo, favorável, ainda possível de fazer tratamento compensatório. E trespasse horizontal negativo já é mais difícil, mais desfavorável, porém a gente tem que avaliar outros fatores, como presença de espaço no arco inferior, né, porque às vezes o trespasse horizontal é positivo, mas tem muito apiamento no arco inferior. O trespasse horizontal é negativo, porém tem diastemas no arco inferior, daí também existem outras variáveis que nós temos que analisar. Essa outra variável que também deve ser analisada seria a presença ou não de compensações dentárias. O que seria compensação dentária? Naturalmente, quando o paciente padrão 3, classe 3 cresce, os incisivos inferiores naturalmente estão compensados com inclinação lingual aumentada e os incisivos superiores estão com uma inclinação vestibular aumentada. Então, quando eu estou diante de um paciente que já possui compensação, o tratamento compensatório se torna com prognóstico mais desfavorável, né? O Dr. Capelosa fala muito que a gente tem que seguir o que a natureza já está fazendo compensando a maloclusão de classe 3. Então, lógico, é natural que o paciente de classe 3 padrão 3 já tenha uma pequena compensação, mas se for muita compensação, se torna um pouco mais difícil de fazer o tratamento compensatório. Se o paciente não possuir grandes compensações, aí o tratamento se torna um pouco mais fácil, um pouco mais favorável na hora de fazer o tratamento compensatório. E o terceiro item, que para decidir se o tratamento deve ser cirúrgico ou se o tratamento deve ser compensatório, seria a quantidade de classe 3 avaliada ao nível dos molares, dos pré-molares ou dos caninos. É muito fácil olhar e fazer a regrinha da relação entre o posterior dos pré-molares. Qual regrinha seria essa? Quanto menor a discrepância sagital entre os arcos dentários, mais fácil o tratamento compensatório.
né? Então, a gente sabe que classe 2 ou classe 3 é muito mais fácil tratar uma meia classe 2 do que uma classe 2 completa. É muito mais fácil tratar uma meia classe 3 do que uma classe 3 completa. E essa relação de meia classe 3 ou classe 3 completa, como é que nós conseguimos quantificar, como é que nós conseguimos avaliar essa quantidade, essa discrepância sagital, como está escrito aqui entre os arcos dentários? Então, nós temos alguns exemplos aqui. A relação classe 1, todos sabem, né, que seria a relação cúspide fossa dos premolares, cúspide ameia, perdão, dos premolares. E como é que nós vamos avaliar a relação anteroposterior dos premolares? Nós dividimos o premolar ao meio, como nós fizemos na maloclusão de classe 2. E aí, mais duas partes para cá e duas partes para lá. Vamos dividir esse premolar em 4 partes iguais. Então, dividimos ao meio, voltando aqui. Dividimos ao meio e depois metade do lado direito e metade do lado esquerdo. Metade mesial e metade distal. Então, nós temos 4 partes iguais do premolar. Agora, transportando esse premolar para o nosso manequim, então nós pegamos este premolar que estava dividido em 4 partes iguais e transportamos para o nosso manequim, que está em classe 1. Então aqui nós temos uma classe 1, tá? Se houver o contato da cúspide do premolar superior com o primeiro quadrante do arco inferior errado, né, ou superior para trás ou inferior para frente, nós temos 1/4 de classe 3. Lembrando que a classe 3 esquelética pode ser causada por uma retrusão maxilar ou uma protrusão mandibular. Então aqui nós estamos movimentando a maxila para trás, mas pode ser a mandíbula para frente também, tá? 1/4 de classe 3. Agora, se eu tiver uma relação cúspide com cúspide, eu estou diante de uma meia classe 3, um erro sagital de 3,5 milímetros em média, né? Se tiver um pouquinho mais, estou diante de 3/4 de classe 3. Seria em torno de uns 5 milímetros de erro esquelético sagital. E se eu tiver um pouco mais, estou diante de uma classe 3 total. O pré-molar está praticamente, o primeiro pré está praticamente no lugar do segundo pré. Né? Um erro de 7 milímetros, um erro muito difícil de ser tratado. Então vamos voltar aqui. Então eu estou com uma classificação da relação entre a postura dos premolares. Então, voltando um pouco mais, estou falando dos 3 itens utilizados para saber se eu faço um tratamento compensatório ou se eu faço um tratamento cirúrgico. Então, estamos falando do tratamento, principalmente o tratamento compensatório, para pacientes com uma face harmônica, paciente com erro esquelético sagital suave a moderado, né, que não querem ter um impacto na face muito grande, ou seja, face agradável, pacientes adultos, dentadura permanente completa. Né? Então falamos da agradabilidade facial, da relação dos incisivos superiores em relação dos incisivos inferiores, né? Se estiver topo a topo, se estiver trespasse positivo, favorável, se estiver cruzado, desfavorável, se estiver com muita compensação, desfavorável. E agora o terceiro item, relação anteroposterior dos premolares. Então nós dividimos o premolar ao meio, e vamos fazer mais 2 partes iguais dos premolares, do premolar. Né? E aí, se o premolar superior estiver bem posicionado, classe 1. Se tiver com um pequeno erro, né, não está nem na cúspide com cúspide, nem cúspide a meia, nós temos a relação de 1/4 de classe 3. Cúspide com cúspide, meia classe 3. Um pouco mais, 3/4 de classe 3. E se tiver no local do outro dente, né, o primeiro pré está no lugar do segundo pré, nós temos uma classe 3 total. Então, quanto maior essa relação de erro sagital dos premolares, mais difícil é para tratar essa maloclusão de classe 3. Então, de forma resumida, nós temos um quadro aqui que está publicado, como já falei, no livro da Ortodontia Clínica do Dr. Vellini. O primeiro item, agradabilidade facial, para saber se eu faço cirurgia ou se eu faço compensação. Se a face for agradável, aceitável, prognóstico favorável, tratamento compensatório. Se a face for desagradável, o paciente quiser tratar,
já está até circulado em vermelho aqui, prognóstico desfavorável para tratamento compensatório. Trespasse horizontal positivo, favorável, né? Relação dos incisivos superiores e inferiores. Relação topo a topo, favorável. Mordida cruzada anterior, só que sem compensação dentária, prognóstico favorável. Mordida cruzada anterior com compensação, desfavorável. Mordida cruzada anterior, moderada ou acentuada, independente da compensação, desfavorável também, né? E a relação dos premolares, se for até 3,5 milímetros, ou seja, até meia classe 3, prognóstico favorável. 3/4 e completa, já um prognóstico de tratamento mais complicado, mais desfavorável, certo? A época ideal de tratamento. Então, falando um pouco sobre quando tratar, né? Então, é claro, a gente já falou um pouco lá atrás e está repetindo um pouco esse conceito, porque eu acho que é muito importante, né? A época de tratamento. O tratamento compensatório só pode ser feito com crescimento finalizado, assim como o tratamento cirúrgico, né? Então, quando que eu sei que o paciente parou de crescer, né? Então, quando que eu sei que já teve o término do surto de crescimento? Quando já sei que o crescimento está finalizado? Quando que o paciente já tem a maturidade esquelética? Então, nós temos a certeza que o paciente parou de crescer quando ele faz a radiografia carpal, radiografia de mão e punho, né? Lógico, por volta dos 18, 19, 20 anos de idade, já tem o crescimento praticamente finalizado, né? Então, voltando a falar sempre, o paciente padrão 3, classe 3, ele tem um tratamento muito longo. Ele vai iniciar o seu tratamento por volta dos 5 anos de idade. O tratamento do paciente padrão 3 esquelético, como eu já falei, expansão com raso, Hirax, com ganchos. E aí vai parar, vai colocar um aparelho de contenção, um progênio, um bionato, um frânquio, vai ficar 1 ano com esse aparelho e depois ele vai ficar em stand-by e verificar o que vai acontecer com o crescimento dele. E aí vai fazer uma segunda fase de tratamento, se necessário, que seria o tratamento ortodôntico cirúrgico. O ortodôntico compensatório, ortodôntico cirúrgico, depende do crescimento que ele vai ter, né? E como que eu sei se o paciente já parou de crescer ou não parou de crescer? Então, nós vamos fazer o uso da radiografia carpal. O método que nós utilizamos é o método de Martins e Sakima, que é essa curva de crescimento que existe vários eventos radiográficos na curva de Martins e Sakima. E o evento mais importante quando a gente fala de tratamento compensatório do paciente classe 3 seria esse evento aqui, a união total do rádio. Existem vários eventos importantes, né? Início do surto de crescimento puberal, que seria o aparecimento radiográfico do ganchoso. E aí o aparecimento radiográfico do sesamoide, o paciente está na curva ascendente de crescimento. A fase de capeamento das falanges proximais e médias seria o pico de crescimento. No paciente padrão 3, eu quero que o paciente passe logo dessa fase, né? A menarca nas meninas significa que o paciente está na curva descendente de crescimento da adolescência. Essa curva de crescimento da adolescência tem em torno de 2 anos, né? Fim do surto de crescimento puberal, surto de crescimento da adolescência, que seria a união total das falanges distais. Então, teríamos que analisar a radiografia carpal do nosso paciente, mas mesmo depois do surto de crescimento puberal ter finalizado, o paciente ainda tem um crescimento remanescente e ele vai parar de crescer completamente quando existir a união total da epífise e diáfise do rádio, que seria esse osso que está destacado nessa radiografia carpal. Então aqui, ó, o 20º evento radiográfico do método de Martins e Sakima seria, aqui ainda dá para ver uma linha divisória da epífise e diáfise do rádio, e aqui a união total do rádio, o paciente parou de crescer, certo? Então, a radiografia carpal mostrando a união total das epífises e diáfises de todos os dedos, e aqui ainda uma pequena linha divisória da epífise e diáfise do rádio da paciente padrão 3.
Baseado nisso, né, falamos um pouquinho de diagnóstico e critérios para saber se o paciente vai ser cirúrgico ou se ele vai ser compensatório. Vamos falar um pouco sobre opções terapêuticas. Então, quais são as opções terapêuticas que nós podemos lançar mão para tratar compensatoriamente o paciente classe 3, padrão 3? Então, vão ser 6, 7, 8 opções terapêuticas que nós podemos usá-las isoladas ou podemos usá-las em conjunto. Então, eu posso usar braquete padrão 3 junto com elástico de classe 3, com desgaste inferior, com mini implante. Eu vou falar separadamente para ficar mais fácil o entendimento por parte de vocês, tá bem? Então, o primeiro item dos tratamentos compensatórios do paciente padrão 3 seria o uso do braquete padrão 3. É obrigatório usar braquete padrão 3 para tratar compensatoriamente o paciente padrão 3? Não, não é obrigatório. Pode usar o braquete Roth, pode usar o braquete MBT, mas é só uma orientação, uma facilidade para tratar o paciente padrão 3, usar o braquete capelosa padrão 3. Com isso, o objetivo de tratamento é deixar o canino em classe 1 e o molar em classe 1, tá bem? Segundo Capelosa Filho, o paciente padrão 3 terá uma compensação muito intensa no arco inferior. Eu já deixei claro no começo da aula, quando se fala tratamento compensatório, nós vamos ter uma compensação dos inferiores para lingual e dos superiores para vestibular. Mas o Dino, o Capelosa, ele fala muito no seu livro que nós temos que tomar muito cuidado com a excessiva inclinação dos incisivos superiores para vestibular, que quanto mais esses incisivos são vestibularizados, numa visão frontal, vocês estão olhando esse incisivo de frente, ele vai ter uma exposição diminuída desse incisivo e esteticamente ficar ruim para o paciente. Lógico, a gente vai ter compensação dos dois, mas tomem cuidado com o excesso de compensação dos incisivos superiores para vestibular, tá bem? Nós podemos usar elástico junto com os braquetes compensatórios, como eu já falei, né? E ele tem uma frase que é muito usada nas suas aulas, nos seus livros, que tanto a inclinação quanto a angulação e a magnitude da angulação e da inclinação desses dentes, superiores e inferiores, depende da relação das bases ósseas, né? Depende do problema sagital que esse paciente tem. Então, se o paciente tem uma relação de base óssea com degrau sagital maxilomandibular diminuído, que seria o padrão 3, degrau sagital maxilomandibular aumentado é o 2, degrau sagital maxilomandibular diminuído é o 3, maxila para trás, mandíbula para frente, os dois associados, né? É lógico que a inclinação dos dentes vai ser diferente no paciente padrão 3, no paciente padrão 2, né? Então isso é óbvio e foi baseado nisso que ele fez os braquetes compensatórios. Existem, na verdade, cinco tipos de braquetes compensatórios, um para classe 1, um para classe 2, um para classe 3, um para face longa, um para face curta, mas basicamente 3 que são mais conhecidos, né? E ele fala muito desses braquetes compensatórios e vamos falar um pouco para vocês entenderem, né? O braquete Roth original, ele foi um braquete, está até aqui na tabela, comparando o Roth e a prescrição do Capelosa. Depois a gente vai comparar a prescrição 1 com a prescrição 3, para vocês entenderem quais são as principais diferenças. O braquete Roth original, porque existem modificações aqui no Brasil, né, e no mundo todo, ele tinha um torque acentuado, uma inclinação muito acentuada nos incisivos superiores, né? Então Roth e Capelosa houve uma diminuição nessa inclinação, assim como na angulação dos caninos superiores, né? Quanto mais angulado for um canino, mais inclinado estarão os incisivos. Quanto menos angulado for o canino, menos inclinado estarão os incisivos. Então, baseado nessa premissa, o Dr. Capelosa fez as suas prescrições. Os caninos superiores e inferiores diminuíram a sua angulação no Roth para o Capelosa. Aqui no Brasil, assim como no mundo, né, a prescrição mais usada é a prescrição Roth. Mas nós temos que saber qual escolher. Então eu peguei aqui a marca comercial mais vendida aqui no Brasil, que é a Morelli, e a Morelli possui Roth com 13 graus nos caninos ou com 9 graus nos caninos. Então, olha lá,
caninos com 9, caninos com 13, Rotimax com caninos com 9 e Rotimax caninos com 13. Então, qual seria a diferença de eu usar um Rotimax com 9 e Rotimax com 13? Se eu colocar um paciente classe 1 travado, bonitinho, o canino encaixado em classe 1 e colar um braquete com uma angulação excessiva, a hora que eu passar os fios, o canino vai angular muito para mesial, vai sair da relação de classe 1 e pode protruir muito os incisivos superiores e, consequentemente, os incisivos inferiores. Então, quanto maior a angulação dos caninos, maior a inclinação dos incisivos. Então, aqui no Brasil, a prescrição ROT foi alterada, né, para 9 graus para diminuir essa protrusão causada pelo excesso de angulação dos caninos superiores se usado 13 graus nesses caninos superiores, tá bem? Então agora vamos entender um pouco a diferença. Então a prescrição 1 do Capelose e a ROT modificada aí pela Morelli, simplificada, elas são muito semelhantes, né? Então, quem usa ROT para casos convencionais não tem problema. Não pode usar ROT 13 graus, é muita coisa, muita angulação nos caninos, tá bem? Agora, qual a diferença da prescrição 1 para a prescrição 3? Então, existem duas diferenças, de angulação e de inclinação. Então vamos entender angulação e inclinação. Na minha opinião, estava escrito no slide anterior lá atrás, que a angulação é mais importante do que a inclinação. Então vamos entender isso, né? A angulação é expressa, já é lida nos fios iniciais de alinhamento e nivelamento. Então se o dente está reto, você cola um braquete. Quando você passa um fio, esse dente já começa a mudar a angulação no 14, no 16, no 18, no 20, na retinol. E a inclinação vai ser expressa no fio retangular 19 por 25. Então, a angulação, sem dúvida, ela é muito mais importante do que a inclinação, e até mesmo porque quando nós usamos um fio 19 por 25 numa canaleta, num braquete 22, essa expressão da inclinação, a expressão do torque não vai ser total, né? Então eu tenho um braquete, entra um fio que não preenche totalmente a canaleta desse braquete, existe uma folga de em torno de uns 10 graus, aquela prescrição, aquela inclinação que está embutida no braquete não vai ser expressa completamente, mesmo colocando o fio retangular, tá bem? Então, qual a diferença da prescrição 1 para a prescrição 3? A prescrição 1, ela tem uma angulação de canino em 8 graus, e a prescrição 3 tem 11 graus nos caninos superiores, né? Então, isso é uma diferença muito grande nas prescrições. Opa, deixa eu voltar aqui. Na prescrição de classe 1 para classe 3. Então, voltando, qual a diferença da prescrição 1 para a prescrição 3? Caninos superiores com mais angulação. Caninos superiores com mais angulação vão pegar um paciente topo a topo. Então, o paciente é topo a topo. Eu quero que os incisivos superiores vestibularizem e os incisivos inferiores lingualizem. Então, se eu quero que o superior vestibularize, eu angulo mais o canino. Só de angular mais o canino, os incisivos já vão ser vestibularizados automaticamente, certo? A regra, ao contrário, é no arco inferior, né? Então, no braquete padrão 1 é 5 de angulação e no braquete padrão 3 é 0, ou seja, inferior eu quero que vá para trás. Então, se quero que vá para trás, o canino tem que ter menos angulação para os incisivos virem para trás, tá bem? Então, essa é a principal diferença do braquete padrão 3 para o braquete padrão 1 ou para o braquete ROT. Né? Eu, no meu consultório, tenho usado com bastante constância os braquetes padrão 3 para tratamento compensatório de pacientes adultos padrão 3. Tá bem? E agora, em relação à inclinação, qual a diferença dos braquetes padrão 1 ou ROT para os braquetes prescrição 3? Então, eu quero o que nos incisos superiores? Mais torque. Então, dá para ver aqui de 7 passou para 14, de 3 para 10. Então, eu consigo uma inclinação maior dos incisos superiores e no arco inferior o torque é negativo. Então, a hora que eu chego no fio retangular, o torque vai ser expresso e vai ter uma inclinação compensatória dos meus incisivos superiores e dos meus incisivos inferiores, certo? Então aqui eu tenho
dois exemplos de casos tratados com braquetes compensatórios. Então, o primeiro é um caso bem simples, da Laís, 14 anos de idade. Essa paciente ela apresentava um padrão 3 de face, né? O lábio inferior está à frente do lábio superior e a gente consegue verificar que ela tem uma face harmônica, uma face aceitável, então dentro daqueles critérios de seleção, se o paciente vai ser cirúrgico ou se vai ser compensatório, a gradabilidade facial está ok. Vamos ver a relação interincisivos e a relação anteroposterior dos pré-molares. Normalidade nas radiografias, uma relação parece que face bem reta mesmo. Então, relação de incisivos, eu tenho uma mordida cruzada anterior unilateral, tá? Mas não tenho grandes compensações dentárias e a relação posterior está em classe 1. Então, prognóstico bastante favorável para tratamento compensatório, né? Eu colei o aparelho fixo superior padrão 3, né, de canino a canino, é uma mecânica minimalista no arco superior. O que seria mecânica minimalista? Os premolares estão corretos, estão totalmente engrenados, então eu não colei premolar, colamos tubo nos molares e braquetes de canino a canino. Não fiz levante oclusal, em 15 dias já estava descruzado a mordida cruzada que estava presente no 11, que a gente viu inicialmente aqui, ó. Tá bem? Lógico, depois eu coloquei o aparelho fixo inferior, fechamos os diastemas inferiores e a paciente não teve um impacto positivo na face, mas houve uma melhora muito grande na oclusão, fechamos os diastemas inferiores, olha lá, trespasse horizontal, trespasse vertical, ok. Aquele trauma estava muito grande, até prejudicou a face vestibular do incisivo, né, a borda incisal. Olha lá, os premolares não foram mexidos, eles continuam numa oclusão perfeita, tá, dos dois lados, e o caso finalizado. O outro caso de tratamento compensatório de uma paciente padrão 3 é um caso um pouco mais complexo, né, que a gente tratou com braquete escapelosa padrão 3 também, sem elásticos de classe 3, só com braquetes compensatórios. Ana Paula Cano Monteiro, uma paciente padrão 3, dá para ver o ângulo naslabial dela muito aberto, alinhamento pescoço um pouquinho aumentado, o lábio inferior está à frente do lábio superior. E esse caso foi inclusive publicado numa revista internacional, na World Journal of Orthodontics, em 2009, se eu não me engano. Eu e alguns outros alunos falamos da importância da análise facial no diagnóstico, no plano de tratamento de casos de pacientes padrão 3, né? Então, a importância da análise facial no diagnóstico e na planificação do tratamento a ser adotado. Então, ela tem uma relação classe 1 de canino, classe 1 de pré dos dois lados, então prognóstico favorável. Relação de incisivos está boa, né? Ela tem uma mordida cruzada de um lateral. O que chama atenção aqui na paciente é o desvio de linha média e a falta de espaço para esse canino aqui, além da face que ela queria melhorar. Um dos objetivos do tratamento da Ana Paula era a melhoria de face, tá bem? Ela tinha 15 anos de idade, e nós tínhamos dúvida se nós íamos para um tratamento ortopédico ou íamos para um tratamento compensatório. Era essa a nossa dúvida. Então, paciente do sexo feminino com 15 anos de idade, era uma dúvida. Então, nós tentamos fazer um tratamento ortopédico, mas o sucesso não foi obtido no tratamento ortopédico. Aqui os modelos de gesso, mostrando a relação perfeita de intercuspidação dos pré-molares, molares, canino, tudo em classe 1. Né? Um pequeno apiamento no arco inferior e um grande apiamento com desvio de linha média superior para o lado esquerdo. Então, de jeito nenhum, não poderíamos extrair dente aqui. Então, no arco superior dessa paciente, nós tínhamos 2, 3 opções de conseguir espaço. Quais seriam as opções? Expansão. Distalização não pode, porque o paciente está em classe 1, extração de jeito nenhum, desgaste de jeito nenhum, então seria expansão rápida da maxila e vestibularização de dentes superiores. Então seriam essas duas formas da gente conseguir espaço no arco superior. Então nós tentamos fazer
a expansão rápida da maxila com o aparelho Haas. Então nós colocamos 4 bandas, né? Um aparelho bem ancorado, bem forte, para fazer a tração reversa da maxila. Depois, né, se abrisse a sutura palatina mediana, a gente ia tentar usar a máscara facial. E por incrível que pareça, apesar de 15 anos de idade, houve uma grande abertura da sutura palatina mediana, e aí nós tentamos entrar com a máscara facial, mas não obtivemos um resultado favorável, até mesmo pela idade mais avançada que a paciente tinha, a colaboração da mesma, tá? Entramos com uma força pesada, 600 gramas de cada lado. Depois de uns 6 meses, tiramos todo o aparelho dela e instituímos a ortodontia corretiva, tá? Então colocamos o aparelho fixo padrão 3 capelosa, alinhamos, nivelamos, tanto o dente 22 quanto o 23 nós não colamos e não passamos fio inicialmente. Quando chegamos no fio 16 aço, 18 aço, colocamos mola de secção aberta para abrir espaço para esses 2 dentes, para depois colocarmos no arco, tá bem? Aqui uma placa de levantamento de mordida, mas poderia ser colocado um levantamento de mordida nos dentes mesmo, tá? Fazendo uma força, um peixinho, né, que é um amarrilho metálico individual e um elástico para puxar o dente em direção à mola, né? E aqui os dentes já na posição. Esse braquete muito angulado, esse dente já está bem angulado, esse aqui está muito angulado, tá? Depois nós tivemos que reposicionar esse dente. Colamos o aparelho fixo inferior, alinhamos, nivelamos. Aqui o dente 23 sendo recolado para diminuir um pouco a angulação desse braquete. Esse braquete, naturalmente, por ser um braquete capelosa padrão 3, já tem uma angulação maior para jogar os incisivos para frente, fazer o tratamento compensatório, né? E aqui o caso sendo finalizado, o perfil facial da paciente ao final do tratamento, melhorou a face dela, lógico, não ficou, não vai mudar padrão facial, esse tipo de tratamento não muda padrão facial, então aqui comparativamente a cefalometria, o ANB dela que era negativo passou para positivo, então, se pegar o ponto A e o ponto B, né, tá, o ponto A está um pouquinho à frente do ponto B, muito pouco, mas está. Então houve um pequeno efeito esquelético do tratamento, né? Mas como a gente já falou, a cefalometria não é confiável para esse tipo de análise, a análise melhor é a face, então a gente vai fazer a comparação antes e depois da face. A oclusão perfeita, então a relação de classe 1 dos premolares e molares que já existia, nós mantivemos essa relação dos dois lados, né? E numa visão frontal, o trespasse vertical, horizontal, linha média, tudo ok. Arco inferior com a contenção 3A3. E nós analisamos não só a oclusão estática, mas também a oclusão funcional dessa paciente. Isso é muito importante. Nós analisamos a paciente fazendo a lateralidade pelo canino. Então, o lado de trabalho é o lado esquerdo. Aqui estamos avaliando o lado de balanceio. Então, aqui não tem contato. Parece que encosta aqui, mas não encosta. Então, fazendo a lateralidade pelo canino esquerdo, todos os dentes se abrem, se não encostam, perdão. Agora vamos fazer a lateralidade pelo lado de trabalho seria o lado direito, também sem contato nenhum do lado de balanceio, e fazendo a protrusiva, os 4 incisivos inferiores, tocando os 2 incisivos superiores. Dessa maneira eu consegui as 6 chaves e uma oclusão mutuamente protegida, eu vou ter estabilidade para o resto da vida nesse tratamento. Está lá a protrusiva. Então, paciente antes e depois, houve uma melhora da face considerável, a oclusão também melhorou 90%, tá? O arco mais amplo, o arco mais bonito. 2 anos depois seria o controle para verificar a estabilidade, tá? Então a paciente manteve a face de acordo com o padrão que ela já tinha, padrão 3. A oclusão está perfeita, está estável, vai estar até melhor do que quando nós removemos o aparelho. Antes, ao final do tratamento, 2 anos depois. Essa paciente foi controlada durante 4 anos, 10 anos, temos controle dela. Aqui a face vai envelhecendo com o passar da idade, o nariz cresce, o mento cresce um pouquinho mais, o lábio superior cai. Então o padrão 3 está nítido na face dela, mas a oclusão permanece maravilhosa, né? 10 anos depois,
a paciente já é mãe, já tem, né, aspectos de uma face um pouco mais envelhecida, padrão 3 é evidente, mas ela continua com uma oclusão bastante satisfatória, né? Então, nós tivemos aí 2 casos de pacientes com tratamento compensatório com braquetes padrão 3. Segunda possibilidade de tratamento seria elástico de classe 3, que pode ser usado concomitante aos braquetes padrão 3. Os elásticos de classe 3, nós temos como objetivo também terminar o canino em classe 1 e molares em classe 1. Quais são as características principais dos elásticos de classe 3? Então, elástico de classe 3 fazendo forças, né? Existem 2 tipos de elástico de classe 3, nós vamos falar isso depois, mas o elástico de classe 3 ele vai sair do molar e vai vir até canino inferior. Esse elástico de classe 3 pode ser um oitavo, 3/16, 5/16, é o elástico que exerce a força ideal para determinado tipo de paciente. Não adianta querer protocolar o elástico. O elástico de classe 3 é sempre o 3/16. Não é verdade, tá? Então, quais são as indicações do elástico de classe 3? O elástico de classe 3 é indicado para tratamento compensatório da maloclusão de classe 3, ou seja, oclusões de classe 3 suaves, moderadas, né, que a gente já falou lá atrás, com a face agradável, com trespasse horizontal topo a topo, né, para fazer um tratamento compensatório da maloclusão de classe 3, sem grandes apinhamentos no arco inferior, porque se tiver apinhamento, bem provável que a gente faça extração, né? Ou seja, ou apinhamentos suaves no arco inferior até 3, 4 milímetros, também indicado para casos com diastemas inferiores. O uso do elástico vai ajudar a distalizar o arco inferior, fechando esses diastemas inferiores. E o elástico de classe 3 também é usado para fazer mecânica de perda de ancoragem póstero superior. Então, quando você tem a ausência ou a perda do 16 e 26, eu quero mesializar o 17 e 27, alinho, nivelo até o fio retangular e uso o elástico de classe 3 para fazer mecânica de perda de ancoragem dos dentes pósteros superiores. O elástico de classe 2 é usado para mecânica de perda de ancoragem póstero e inferior. E o elástico classe 3 é mecânica de perda de ancoragem póstero superior. Então, o elástico de classe 3 ele é sempre usado nos molares superiores e caninos inferiores ou ganchos soldados ou prensados, ganchos bola, entre civo lateral e canino inferior. Esses são os locais de apoio dos elásticos de classe 3. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, o paciente já está com retangular em cima, retangular embaixo, está usando elástico classe 3 para fazer mecânica compensatória. Apoiado no 16, 26, no gancho bola entre lateral e canino inferior. Quais são os efeitos desejados do elástico de classe 3? Então, a gente vai ter tanto efeito superior como inferior, então o elástico de classe 3 ele está enquadrado nos elásticos intermaxilares, sagitais, então elásticos intermaxilares, vai ser tanto na maxila quanto na mandíbula, elástico sagital, que seria um elástico para correção anteroposterior, né? Quais são os efeitos? Inclinação lingual dos dentes inferiores, distalização inferior e inclinação vestibular dos dentes superiores e mesialização de dentes superiores. Vai ter tanto arco superior como no arco inferior, tá? Vai ter tanto efeito superior como efeito no arco inferior. Então, nós temos aqui uma animação, eu estou com um elástico de classe 3 apoiado no 16 e 26 e no canino inferior. O que vai acontecer? Então, vai ter mesialização de dentes superiores e distalização de dentes inferiores, inclinação lingual dos incisivos inferiores, inclinação vestibular dos dentes superiores. Então, uma animação para ficar mais fácil o entendimento dos efeitos do elástico de classe 3. Então, vai ter inclinação vestibular, inclinação lingual, movimento mesial dos dentes superiores e movimento distal dos dentes inferiores. E todos os tipos de elásticos, eles causam efeitos desejados e efeitos indesejados. Então, quais são os efeitos indesejáveis, indesejados dos elásticos de classe 3? Pode ter extrusão dos incisivos inferiores, extrusão dos molares superiores, rotação dos caninos inferiores.
E o que a gente pode fazer para evitar esses efeitos indesejados? Primeiro, usar elásticos pesados só em fios retangulares. Então, a primeira regra para evitar a extrusão, tanto superior como inferior, usar elásticos pesados somente em fio retangular. Se você estiver no fio retangular e mesmo assim houver essa extrusão, principalmente dos incisivos inferiores, você vai ter que fazer um fio inferior com reversão de curva de SP. Então, em fio inferior com reversão de curva de SP. Rotação dos caninos inferiores, para evitar a rotação, se você coloca um elástico de classe 3, não um elástico de classe 3 precoce, mas sim um elástico de classe 3 tardio, que é um elástico mais pesado, e você não quer rotação dos caninos inferiores, ou você coloca o elástico no gancho, soldado entre lateral e canino, que é o melhor, né? Quando se fala em elástico classe 3 tardio, com forças maiores, eu sempre prefiro colocar no gancho entre lateral e canino. Se não for possível, vamos colocar no braquete do canino e colocar entre canino e pré-molar uma mola de secção fechada passiva. Uma mola de secção fechada é uma mola aberta passiva para evitar que o canino gire para a distal, certo? Então vai ter extrusão dos molares, extrusão dos incisivos e pode ter rotação dos caninos inferiores. E a grande dúvida é, que fio que eu uso o elástico de classe 3? Então existem dois momentos que eu posso usar o elástico de classe 3. Então o primeiro momento seria o elástico de classe 3 precoce, que é usado no início do alinhamento e nivelamento, ou o elástico de classe 3 tardio, que é usado ao final do alinhamento e nivelamento. Ele começa a ser usado no 18, 20 e vai até o fio retangular. Então, existem dois tipos de elástico. O primeiro é elástico precoce. Qual é a característica do elástico precoce? Usado no início do alinhamento e nivelamento, forças leves, 100 gramas de força, usado nos molares superiores, diretamente nos caninos inferiores, que tem como objetivo distalizar o canino inferior, evitar angulação excessiva desses caninos inferiores, tá bem? E o elástico de classe 3 tardio, forças mais elevadas, 250 gramas de força, usado ao final do alinhamento e nivelamento, ou seja, vai estar com fio retangular em cima e no mínimo um 0,18 no arco inferior. E tem como objetivo fazer movimentação, terminar a compensação dentária, movimentar o bloco todo inferior para trás ou o bloco todo compensação final dessa maloclusão de classe 3. Tanto precoce como tardio, na minha modesta opinião, tem que ser usado no mínimo 16 horas por dia. O precoce a gente fala para usar 16 horas, o tardio 24 horas, tá bem? Se eu usar o elástico 8 horas por dia, não vai ter efeito nenhum, né? Então vamos ver alguns exemplos aqui de elásticos precoces e elásticos tardios. Deixa eu colocar aqui.